Vamos ler um salmo, o salmo de número 42. Salmo de número 42. E nós vamos ler, na verdade, dois textos bíblicos. Depois que você achar o Salmo 42, você vai lá para o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, e procura lá o segundo livro de, ou melhor, o primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13, e nós vamos ler só o último verso. Primeiro Salmo 42, e depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Estou aguardando mais um pouquinho para que você ache e para que a gente possa desfrutar juntos da palavra de Deus. Reforço aqui que eu disse ao Rogério, domingo que vem teremos celebração da ceia memorial, ceia do Senhor. É muito importante que estejamos todos desfrutando da comunhão, sendo abençoados e curados e encorajados por Deus na comunhão. Acharam? Amém. Então vamos ler a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 5, depois vamos dar um salto para o último verso, que é o 11, do 1 ao 5, depois ao 11. Salmo 42, verso 1, diz assim a palavra de Deus: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Preste atenção, tem alguém que está se alimentando de lágrimas, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, veja se você não ouviu essa pergunta em algum momento da sua vida: onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, nos cultos, nas celebrações, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vá ao verso 11 agora, o último verso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua... Ponha o quê, gente? Eu queria que você gravasse isso. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Vamos ler agora Coríntios 13. O último verso apenas, e apenas a primeira parte, que diz assim: assim permanecem agora esses três: a e o. Quem permanecem? A fé, a esperança e o amor. Amém. Fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, mais uma vez, sopre a tua revelação sobre nós. Precisamos do Senhor. Precisamos de sabedoria para viver. E precisamos do teu Espírito a nos impulsionar. Senhor, que vençamos todas as resistências, que todo desânimo seja colocado bem longe de nós, que no nosso coração
seja gerado esperança, que vem do Senhor. E a nossa alma sedenta encontre descanso em Ti, que, como se sabe, é uma rocha eterna, é uma torre forte, é inabalável. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amados, nós lemos 2 textos das Escrituras e eu gostaria de falar a vocês hoje sobre esperança. Por isso que esses 2 textos que nós lemos falam de esperança. Mas antes que a gente falasse sobre esse tema, eu queria fazer uma segunda oração. E antes que eu fizesse a segunda oração, eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e falasse com Deus a respeito de coisas que estão porventura tirando a sua esperança. Coisas que estão ficando você ansioso. Coisas que estão fora do seu controle. Pode ser uma série de coisas. Algum esfriamento, alguma necessidade de Deus revolucionar a área das suas vidas, seja lá o que for, o que tem roubado a sua esperança, queria que você falasse com Deus agora a respeito disso. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, pode falar com Ele. Pai Santo, nós, como igreja, estamos diante do Senhor. Nós estamos orando porque sabemos que nós precisamos a cada dia dessa esperança que flui do Teu trono. E eu oro agora por cada um dos meus irmãos que estão aqui. E cada um deles que estão lidando e lutando em batalhas, Senhor. Eu oro por aquele jovem que está lutando contra os seus impulsos, está quase perdendo a esperança, Senhor. Eu oro por aquele irmão ou irmã que está passando por uma enfermidade, e essa enfermidade está minando a esperança. Pai, eu oro por aqueles que estão diante de um desafio profissional, e que é quase intransponível, e que porventura estejam também, Senhor, experimentando um início de desânimo. Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão se sentindo solitárias e que estão desesperançadas porque se sentem só. Pai, eu oro por aquele adolescente que no meio das suas lutas, das suas provações, tem se sentido só também, incompreendido. Pai, eu oro por aqueles que já estão na maturidade da vida e estão olhando para trás e para frente, e as coisas não aconteceram exatamente do modo que previram, e estão, Senhor, à beira de um desânimo. Eu peço para que o Teu Espírito inunde o nosso ser nessa noite, sopra em nós, trazendo os ventos da esperança, Senhor, e repreende o maligno, repreende toda sorte de desânimo, repreende toda sorte de apatia espiritual. Queremos mergulhar no rio do Senhor, e desse rio sermos alimentados com os nutrientes da Tua graça, para que tenhamos saúde, para que experimentamos a cura e o bálsamo do Senhor. Nós sabemos que há unção e saúde em Gileade, Senhor, e o Gileade espiritual pode ser nos dado essa noite pelo Teu Espírito. Faz isso, Pai, por Tua graça e em nome de Jesus. Amém. Você falou com Deus a respeito disso? Falou mesmo?
Espero que você não tenha perdido essa oportunidade. De alguma forma, a mensagem que vou pregar aqui hoje, ela faz parte de uma sequência natural das mensagens que venho pregando nos últimos 2 cultos. Domingo passado, nós ministramos sobre o tema, desafiando cada um de nós a viver acima da média, a você não se contentar com a média ou com a mediocridade, você ir além, deixar-se usado por Deus, para que a sua história seja uma história de alguém que foi um destaque para a glória de Deus. E quinta-feira passada nós ministramos também, e esse primeiro tema nós ministramos levando como tema ou como base a vida de um homem chamado Jabez e a sua oração impressionante. E quinta-feira passada, os que estiveram aqui, nós compartilhamos a palavra de Deus sobre o tema Vencendo o Desânimo, baseado na vida de um homem chamado Gideão e na sua luta para vencer o desânimo. E Billy Graham, você já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez desse homem, talvez o maior evangelista do século XX. Ele disse uma coisa que tem tudo a ver com o que vamos falar aqui hoje. Veja o que ele diz. Ele disse: Deus nunca usa uma pessoa desanimada. Sentiu a força dessa frase? Deus nunca usa uma pessoa desanimada. Em outras palavras, Billy Graham estava dizendo assim: Deus nunca usa um cristão sem esperança. Porque a ausência de uma coisa, ela determina a outra. E Billy Graham tem toda a razão, porque as escrituras vão ensinar que onde há o desânimo, não pode haver esperança. E onde há esperança, não pode haver o desânimo. Elas não convivem. Esperança e desânimo não convivem. Porque a ausência de um, por exemplo, a ausência de esperança, vai gerar o quê? Vai gerar desânimo. Agora, quando tem a presença da esperança, o que vai acontecer com o desânimo? Vai ser expulso. Então, eles não convivem um com o outro. Mas talvez você esteja perguntando assim: pastor, por que a gente vive num momento de tantas possibilidades, ao mesmo tempo a gente conversa, e sempre nas conversas, a gente ouve falar sobre desânimos? Alguns estão desanimados com a sua vida pessoal, outros estão sem esperança ou desesperançados na sua vida profissional, outros estão lutando a tempo com dificuldades familiares e estão no último gás das coisas, outros não estão contentes com a sua própria vida espiritual, e alguns, vamos ser sinceros, não estão contentes com nada, desesperançados, sem o sentimento de contentamento. E a Bíblia vai nos ensinar também que a gente desanima porque a gente tem as nossas expectativas frustradas. O desânimo é o resultado natural, e foi o que pregamos aqui quinta-feira, de expectativas que não se cumprem. Ninguém fica desanimado de uma hora para outra, e nem o desânimo é a primeira coisa que nos abate. O que nos abate é que a gente projeta as coisas, expectativas, aí elas não se cumprem e a gente fica como? Assim, bola baixa, meio murcho, né? Meio devagar. Expectativas frustradas. Mas por que é que as expectativas se frustram, você perguntaria? E aí eu acho que a Bíblia pode nos ajudar enormemente, porque a gente vai chegar na fonte do problema. As nossas expectativas são frustradas e por isso a gente desanima, porque a gente amarra o nosso burro no lugar errado. Fui claro aqui ou não? Não, a Bíblia não diz com essas palavras. Eu vou utilizar o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia fala que, ou ensina que a gente confia em falsos alicerces. Aí eu estou traduzindo para a nossa linguagem dizendo, a gente está amarrando o burro no lugar errado. E é por isso que o burro foge. E é por isso que você fica com aquela cor de burro quando foge, né? Tem essa cor também.
Porque a gente trabalha com coisas que não têm a ver com Deus, com as promessas de Deus, e aí a gente se frustra e passa a experimentar desânimos. E se Deus nunca usa um cristão desanimado, e eu queria que você enchesse uma pessoa de ânimo que está perto de você assim, fala assim, olha, Deus não usa pessoas desanimadas, fala. Você entendeu? Se Deus não utiliza pessoas desanimadas, a gente precisa verificar o que é que precisa ser mudado em nós. Se o desânimo é resultado de uma perspectiva frustrada, e a perspectiva frustrada é resultado da gente estar alicerçando a nossa vida em coisas equivocadas, então a gente precisa olhar para essas coisas, para ver por que isso que está acontecendo. E aí a vida de Gideão, esse juiz, esse líder hebreu, pode nos ensinar algumas lições muito importantes sobre desânimo, que nada mais é que falta de esperança. O que é desânimo? É você perder a esperança. E aí a gente olha para a vida desse homem. Gideão foi um daqueles homens que Deus se utilizou para livrar a nação de Israel, quando depois que Josué conquistou a terra de Canaã, mas depois Josué morreu na sua velhice, e uma série de juízes, ou seja, líderes, assumiram a nação de Israel, enquanto eles iam conquistando as terras, e a terra da promessa. Um desses homens foi Gideão. Mas chegou um momento que a nação de Israel estava tão fora da obediência a Deus, e aqui a gente já começa a aprender, uma das razões do nosso desânimo é que a gente teima em não obedecer o que Deus está mandando a gente fazer. Aí as expectativas frustram, e aí a gente desanima. É o que estava acontecendo com a nação. E eles estavam tão desanimados, que eles nem se colocavam mais diante dos seus inimigos para lutar. Eles passaram a se esconder. Dentre eles, Gideão. Gideão passou a se esconder também. E a vida desse homem vai nos ensinar que essa falta de esperança que eu estou falando aqui, tem a ver com atitude equivocada perante a vida. Diga assim comigo, a falta de esperança tem a ver com atitudes equivocadas perante a vida. Veja o que estava acontecendo com Gideão, como fica claro isso. Ele estava tão desanimado, e o povo desanimado, porque os inimigos vinham e roubavam o que eles produziam. E vê se isso não tem a ver com o desânimo nosso. Parece que tem horas que a gente está produzindo coisas, mas não dá certo. Tem hora que a gente ganha o dinheiro, mas o dinheiro some, pastores. Tem hora que, sei lá, eu estou construindo um sonho, mas chega lá no meio, a coisa não dá certo. Aquilo que parecia muito bom, agora, sei lá, passou pelos dedos da mão. Estava acontecendo com a nação de Israel. E o que Gideão faz? Gideão olha para aquilo tudo e falou assim, olha, se eu ficar aqui onde eu estou, os meus inimigos vão me roubar de novo. Então eu vou lá para onde a gente prensa uva, e vou começar a trabalhar lá. Essa atitude de Gideão, ela mostra algumas coisas que são muito parecidas conosco. Quando a gente está em atitudes equivocadas perante a vida, naturalmente a nossa esperança vai indo embora. E você talvez diria assim, pastor, o que estava acontecendo de errado com o Gideão? A coisa estava tão complicada para ele, que a Bíblia está nos ensinando aqui que Gideão achava que Deus não estava com ele. Um dos sintomas do nosso desânimo é achar que Deus não está nos vendo, que Deus não está conosco. Deus chega, aparece para Gideão e fala assim, Gideão, por que você está aí? Aí ele fala, sei lá, o Senhor nos abandonou aqui. Mas por que você está escondido aqui? Não, os inimigos pega tudo da gente. Parece que o Senhor não se importa mais com a gente, e é por isso que eu estou me escondendo aqui. Aí Deus precisa olhar para Gideão e começar a mostrar a ele que ele precisa mudar a atitude dele. Então Deus fala assim para Gideão, Gideão, eu estou com você.
E tem mais, além de eu estar com você, você é uma pessoa valorosa. Por que Deus diz essas duas coisas para esse homem? Porque antes de Deus usar alguém, Ele precisa mudar a nossa atitude. Se a gente está enfrentando a vida com uma atitude de medo, a gente vai se esconder das oportunidades de Deus. Deus está colocando a oportunidade diante de você e você está se escondendo. Era o que estava acontecendo com esse homem. Então eu queria que você repetisse comigo para você não se esquecer. Diga assim: Deus quer mudar a minha atitude antes de usar todo o meu potencial. Você está entendendo isso? Deus quer usar você, mas precisa mudar a sua atitude. Mas não era só a atitude de Gideão que estava equivocada. Ele tinha também uma imagem equivocada dele. Ele fazia uma imagem dele de uma pessoa já derrotada. Ele achava que Deus não estava com ele, e porque Deus não estava com ele, o único modo dele era se esconder da vida. Então ele vai, ao invés de produzir trigo aonde tinha que produzir, ele foi se esconder lá num tanque de prensar uvas. E aqui eu aprendo algumas coisas com essa atitude dele. Ele estava fazendo a coisa certa, olha, presta atenção nisso, que era debulhar o trigo, mas num lugar errado, que é onde se prensava as uvas. Às vezes a gente está disso. Quando você está fazendo a coisa errada, num lugar errado, já está muito claro que você vai desanimar, porque não vai dar certo. Agora tem hora que você está fazendo a coisa certa, mas no lugar ou na hora errada. Isso também vai gerar desânimo em você, vai gerar desesperança, porque você vai lutar, como as coisas não vão acontecer como resultados, a tendência sua é desanimar. Então o desânimo e a falta de esperança vão sendo mudados por Deus aqui, de uma forma que Ele começa a mudar a atitude equivocada de Gideão, e começa a mudar a imagem equivocada que ele tem de si mesmo. E como é que Deus vai fazendo isso? Ele vai fazendo isso mostrando e falando a Gideão que Deus tem uma opinião diferente dele. Aliás, eu queria que você dissesse para quem está perto de você assim, fala assim, a respeito de você, que talvez não seja a sua. Você entendeu? Você tem a respeito de você, e pode ser que Deus tenha outra. Era o que estava acontecendo com Gideão, pelo menos. Ele se achava fracassado, correndo com medo da vida e se escondendo. Aí Deus, eu não sei o que está acontecendo com esse microfone aqui, mas Isaac, me ajuda aqui. Para esse homem falar assim: Gideão, você é um homem valoroso. Você já pensou um cara que está correndo, escondendo, o que acontece? É a mesma coisa que Deus, no meio dessa tribulação, Ele olhar para você e falar assim: olha, você é valorosa. Já pensou? É como se Gideão falasse assim: será que ele está falando comigo mesmo? E tem mais, Gideão, não só você é valoroso, como eu estou contigo. Eu creio que Deus está falando para mim e para você hoje, no meio das nossas batalhas. Deus está falando: eu estou com você. Deus vai mudando então essa imagem e essa atitude de Gideão, de certa forma que ele começa a compreender que o desânimo, eu queria que você guardasse isso, o desânimo é na verdade um ataque espiritual. Até que a gente compreenda isso, a gente nunca vai vencer o desânimo. Diga assim comigo: o desânimo é um ataque espiritual. Eu estou dizendo isso porque você pode achar que o desânimo é só um desânimo, e não é. Até que a gente compreenda que o desânimo é um aspecto espiritual da vida, você não começa a vencê-lo. Veja, se o desânimo é um ataque espiritual, então você está em guerra. E se você está em guerra contra o desânimo e contra a falta de esperança. E se você está em guerra, você precisa de armas para vencer a guerra. E sem as armas você nunca vai vencer a falta de esperança. E é por isso que a palavra de Deus vai nos trazer hoje quais são as armas que nós temos.
Que armas são essas? Primeiro, a Bíblia vai dizer que são armas espirituais. Não tente vencer o desânimo, a falta de esperança, com armas naturais ou com armas carnais. Pastor, o que é uma carnal? É quando você deixa o seu coração falar no lugar da sua mente. Você age com o coração só. Alguém já fez isso uma vez na vida e se machucou tudo? Isso são armas carnais. Que são armas naturais, pastor? Armas naturais são aquelas armas que na média as pessoas usam. A forma que na média as pessoas respondem. Não preciso dizer muito que se você já usou, você já sabe onde foi parar isso. É por isso que a Bíblia vai ensinar que a gente precisa revestir-se do que Paulo chamou de armadura de Deus, para que a gente obtenha sucesso nessa luta contra a desesperança, para que a gente possa resistir no dia. O dia mal chega para todo mundo, chega para o crente, chega para o que tem fé, chega para o ungido, chega para o sem fé também, chega, não tenha dúvida. A diferença é que quem está cheio de esperança reage de um jeito, quem está desanimado reage de outro jeito, mas o dia mal chega. Tem hora que a gente vai perder alguma coisa, tem hora que a gente não vai conseguir o que estava querendo, tem hora que a gente não vai ficar satisfeito com algumas coisas. Estamos diante de um ataque espiritual. E aí que a gente vai compreender que essas armas espirituais, elas só vão ser efetivas na nossa vida se a gente tiver a atitude correta perante a vida. Porque senão nem as armas espirituais elas vão fazer sentido para você. Pastor, como é que funciona isso? Nós lemos no capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, que a Bíblia ensina o seguinte: quando tudo chegar ao limite, quando você já estiver assim, fala, Senhor, eu não consigo mais. Quando as ferramentas que você já tentou usar já estão no seu limite, a Bíblia vai falar que estarão 3 coisas diante de você, as quais você não pode abrir mão. Coríntios 13, o último verso. Agora, pois, permanecem você não pode abrir mão disso. Depois e depois o fé, esperança e amor. Na verdade, elas são atitudes de vida. Quando tudo faltar, não pode faltar isso. Em outras palavras, o desânimo só pode ser vencido com uma mudança de atitude. Você quer ver como isso é verdade? Você conhece pessoas que reclamam do mesmo problema faz 5 anos? Conhece gente assim? Não sei se você conhece pessoas que reclamam da mesma coisa há 10 anos. Tem gente que está tão envolvido com um problema e com desânimo, que o problema virou um bichinho de estimação. A pessoa já convive com aquilo. Às vezes a gente convive com isso com uma dor. Você já percebeu? Você acostumou tanto com uma dor que quando ela não está lá, você fala, ué, por que essa dor não está aqui? Ela já virou de estimação. Tem gente que vive tão triste que a tristeza virou um pet. O dia que você não está triste, você fala, tem alguma coisa errada, eu não estou triste hoje. Veja como isso vai se tornando realidade, porque você vai sendo vencido por algumas coisas, porque não está utilizando as armas espirituais que Deus deu a você. E é por isso que eu quero falar hoje de esperança, de atitudes de esperança que vence o desânimo. Porque um dos pilares da fé cristã é justamente essa palavrinha chamada esperança. A Bíblia, a palavra de Deus, é sobretudo um livro de esperança. Esperança do que, pastor? A esperança de um novo tempo. Deus tem um novo tempo para mim e para você. O que a palavra de Deus é mais esperança? A Bíblia vai dizer que haverá um tempo que haverão novos céus e nova terra. O sofrimento vai acabar, é uma promessa de Deus. A Bíblia é a esperança de um corpo incorruptível.
Eu fico pensando, deve ser muito bom esse corpo. Você já pensou um corpo sem pressão alta, meu irmão? Você não toma mais atenolol, nem não sei o que LOL, nem... Já pensou um corpo sem diabetes? Hã? Tem gente que fala que o diabetes é a mulher do diabo diabetes, né? Mas não deve ser não, porque o nome é o diabetes, e não há diabetes. Você já pensou um corpo sem esse excesso de peso que tem aí? Está vendo como dá esperança isso aí? Com esse fígado que já não está funcionando muito bem, com essas coisas aí. Se você não tem muitos cabelos, já pensou um corpo novo? A Bíblia é o livro da esperança. Agora presta atenção, olha a esperança de Deus para você. A Bíblia é um livro que fala que chegará um dia que toda lágrima Deus enxugará dos teus olhos. Não é maravilhoso isso? Chegará um dia que o Filho de Deus, que foi nos preparar lugar, vai voltar, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Isso é a esperança de Deus. A fé cristã fala disso. Mas eu queria alertar você, que quando a Bíblia fala de esperança, ela não está falando de esperar. A maioria de nós, ou não sei se a maioria de nós, mas pelo menos alguns de nós, estão desanimados. E quando você fala com a pessoa, ela fala assim: como é que você está aí, meu irmão? Ela fala assim: eu estou esperando em Deus. Aí você já fica com sono também, só de ouvir a pessoa falar. Não, mas você está fazendo o que? Não estou fazendo em nada, pastor. Eu estou sentado esperando em Deus. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, e eu estou aqui. Veja, essa não é uma perspectiva bíblica. A Bíblia não está falando nada disso. Aliás, o verbo esperançar na Bíblia significa outra coisa. Esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar. Esperar é você ficar parado, você ficar imobilizado, você ficar escondido e a vida acontecendo. Isso é esperar. Agora deixa eu dizer para você o que é esperançar. Esperançar indica você ter uma ação confiante em Deus em direção ao alvo que Ele traçou para você. Pastor, as coisas não estão acontecendo, mas eu estou trabalhando. As coisas não estão acontecendo, mas eu continuo orando. Isso é esperança. Pastor, as coisas não aconteceram ainda nos meus negócios, mas eu creio que Deus vai fazer, por isso eu vou estudar mais ainda. Isso é esperançar. Se você não ficar esperando as coisas acontecerem, é você tomar as rédeas da sua vida, porque você confia em Deus. Então você passa a não colocar mais culpa nos outros, culpa no governo, culpa não sei aonde. Não. Sou eu que sou o protagonista da minha vida. Eu tenho um Deus como pastor, Ele diz que não vai me faltar. Eu estou esperançado nessa palavra. E a Bíblia vai nos ensinando algumas coisas muito interessantes quando a gente vai lidando com a esperança. Porque a esperança nos mantém num caminho que vai nos conduzir para que o plano de Deus se complete em plenitude na nossa vida. Diz assim para quem está perto de você: é a esperança que não deixa você sair do prumo. Senão você sai do prumo. É por isso que quando você se sentir abatido pela tristeza, pelo desânimo, quando você se sentir perseguido, e quando a gente está desanimado, é muito comum a gente ter um sentimento de perseguição. Parece que todo mundo está perseguindo a gente. Pastor, eu não fiz ainda porque é perseguição demais, pastor. Eu ainda não fiz porque não deixaram eu fazer. Quando a gente entra nesse caminho de desesperança, um dos sintomas é a gente sentir isso. Aliás, era o que estava acontecendo com Gideão, é só para olhar para ele. Problemas são lá os midianitas, eles roubam tudo. Quando eu vou fazer, eles vêm, levam embora. Então não tem como eu ficar esperançado. Aí a Bíblia vai nos ensinar que tem 3 coisas que a gente não pode abrir mão. A primeira delas qual é?
Fé. A segunda e a terceira, eu quero falar só sobre a esperança nessa noite. Porque se a gente sair daqui esperançado nos nossos corações, não há nada que vai nos parar diante da vida que Deus prometeu para a gente. Amém, gente? E a Bíblia vai dizer que a esperança é algo que na figura que Paulo usou como arma aqui, chama-se capacete da salvação. Diga assim, o capacete da salvação tem tudo a ver com esperança. Agora, eu não sei se você já parou para entender essa figura de linguagem de Paulo. Onde é que você usa o capacete? Se você é motoboy, principalmente, é aí que você tem que usar. Por que o motoboy usa o capacete? Porque a cabeça é a parte vital do corpo. Se bater a cabeça, acabou. Espiritualmente, quando a Bíblia está falando de cabeça, ela está falando de mente. Biologicamente é a cabeça, espiritualmente é a mente, aquilo que você não pega, mas está aí dentro de você. E por que é que a gente precisa de um capacete que a Bíblia chama de capacete da salvação? Para você proteger a sua... Você tem protegido a sua mente? O que tem entrado na sua mente? O que entra mais fácil na sua mente? Palavras afirmativas ou palavras de desânimo? Você percebe por que a gente precisa de um capacete da salvação? Porque a área de maior fraqueza no ser humano pode ser a sua mente. Aliás, aonde é que começam as nossas batalhas? E onde é que muitos de nós perdem a batalha? Já na mente. Quer ver um exemplo simples de que a mente acontece as batalhas? Nesses dias frios que passaram agora, você não teve uma batalha na mente para acordar 7 horas da manhã? Teve ou não teve? E aí, você venceu a batalha ou perdeu a batalha? Se você deixasse só o seu corpo falar, o que aconteceria? O pastor estava dormindo até agora. Teve uma batalha que você teve que lidar na sua mente e vencê-la, para você levantar, trabalhar, ser produtivo, construir o que precisava. Veja como a mente, ela é fundamental. E a Bíblia está dizendo assim: proteja a sua mente com o capacete da salvação. E o que é esse capacete da salvação? É esperança. Você precisa proteger a sua mente com esperança. Como é que eu faço isso, pastor? Não deixando entrar nela, ou fazer morada nela, tudo aquilo que rouba a minha esperança. Pastor, teve um cara que veio falar uma coisa para mim que não vai dar certo. Meu filho, bota esse cara para correr. Não, pastor, foi até a minha mãe que falou que eu não vou dar certo. Não deixe isso entrar na sua mente, não. Às vezes é até mesmo você que está achando que você não vai dar certo. É por isso que eu disse aqui, que às vezes Deus tem uma opinião a respeito de você, que é diferente da sua mesmo. Você tem uma imagem distorcida a respeito de você mesmo. Como é que Deus nos ajuda a proteger a nossa mente? Tem hora que Deus precisa olhar para a gente e falar assim: olha, Pedro, Antônio, Maria, você é valoroso. Sou eu que estou dizendo isso. Porque a gente está se escondendo da vida como Gideão. E Deus precisa olhar para a gente e falar assim: além de você ser valoroso, eu estou com você, não duvide disso. E a Bíblia vai nos garantir isso, porque a Bíblia vai dizer assim, que todas as coisas, veja, todas as coisas cooperam para o... Mas de quem? De quem protege a sua mente, daqueles que amam a Deus. Porque se você não a proteger, vai entrar um monte de coisa aí que vai roubar a sua esperança. Diga assim comigo: Senhor, eu preciso desse capacete da salvação. Eu preciso vencer as minhas batalhas aqui na mente. Me ajuda a proteger a minha mente, para que eu vença o desânimo, em nome de Jesus. Mas talvez você esteja perguntando assim: pastor, como é que eu venço isso? Como é que eu uso essas armas espirituais? E aqui vem o primeiro ensino do texto que nós lemos hoje. Você precisa continuar buscando a Deus,
através da adoração. Ninguém pode vencer o desânimo se não se mantiver em adoração. Pastor, como é que acontece então essa relação? A Bíblia vai ensinar que o dia de você buscar a Deus é hoje. O dia de você se manter na presença de Deus é hoje. Porque Deus vai ser encontrado apenas onde Ele pode ser achado. E a Bíblia vai dizer que Deus tem uma habitação. Deus habita no meio dos que é adoração. Aonde que eu acho Deus, pastor? Na adoração. Se você não está em adoração, você não vai achar Deus. E se você não acha Deus, você vai tentar achar algumas outras coisas. Tem gente procurando Deus aonde Deus não está. Você quer ver onde Deus não está e tem gente procurando Ele? Num lugar chamado murmuração. A pessoa começou a perder a esperança, começou a ficar desanimada e começa a... Vai encontrar Deus aí? Tem pessoas procurando Deus numa coisinha chamada desistência. Ou seja, não deu certo, eu tentei uma vez, duas, não deu certo, desisti. Se Deus quiser que Ele faça de outro jeito, ou que levante outra pessoa, Deus está na desistência? Não é aí que Ele habita. Tem gente que se torna apático. Fala, olha, já que não deu mesmo, então, olha, eu nem vou ligar mais para isso. Há possibilidade de encontrar Deus na apatia? Por quê? Porque Deus mora na adoração. Manter-se em adoração é uma atitude de esperança. E agora eu queria que você entendesse isso. Diga assim comigo: para eu viver esperançado, eu preciso manter uma atitude de esperança. E o nome disso é adoração. Agora você vai entender que adoração não é aquilo que a gente faz aqui domingo à noite. Aqui é um ajuntamento de comunhão. Porque se você achar que só adora a Deus no domingo à noite, o que vai acontecer na segunda? Você vai encontrar Deus? E no seu trabalho, você vai encontrar Deus? Porque se não houver adoração, não há habitação de Deus. Amém, gente? Olha a segunda arma ou atitude de esperança que faz você vencer o desânimo. Você precisa estar consciente da necessidade de Deus. Talvez você esteja olhando para o que eu disse agora e falou: pastor, mas isso não é óbvio? É tão óbvio que a gente acaba não fazendo. Às vezes a gente só acha que tem necessidade de Deus quando a coisa aperta para o nosso lado. A gente fala assim para os cristãos: você ama a Deus? Aí todo mundo fala: claro, pastor, amém. Mas eu fico pensando que quando a gente ama e tem necessidade de alguém, a gente quer estar falando o tempo todo com ele. É ou não é? Não era assim quando você tinha 17 anos e namorava? Naquela época tinha celular ou não? Não tinha, né? Você não queria estar falando com a pessoa o tempo todo? Como é que a gente fala que ama a Deus e a última vez que orou, quando foi mesmo? A gente só vai experimentar esperança em Deus quando a gente sente essa necessidade de estar junto dEle. E como é que a gente faz isso, pastor? É desconfiando de algumas coisas que parecem que são óbvias. Eu tenho dito aqui na nossa comunidade, eu queria repetir hoje. Aliás, queria que você repetisse isso. Fala assim para quem está perto de você: desconfie, mas desconfie mesmo dos seus sentimentos. Porque o seu sentimento te engana. O seu sentimento às vezes leva você a achar que você não tem necessidade de Deus. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o justo viverá pelos sentimentos. O justo viverá pela... E por que você e eu estamos agindo tanto pelos sentimentos? Percebe? Por isso que a gente fica desanimado. O sentimento vai levar a isso necessariamente. Então diga assim comigo: o Senhor me ensina hoje a minha vida de esperança não é pelos sentimentos, é pela fé, pela necessidade de sentir ao Senhor. Eu aprendo aqui com as Escrituras que se eu quero conservar uma atitude de esperança no meu coração,
eu preciso não ceder à desistência, mesmo nas horas mais difíceis. Tem hora que alguém vai perguntar para você, como no Salmo 42, Davi estava dizendo assim: olha, minha situação está tão difícil, e eu queria que você se animasse em Deus hoje, porque às vezes a gente pensa que só a gente que sofre, não é verdade, gente? Hã? Se você está passando por um problema muito difícil agora, hoje, a sua tendência é você achar que você tem um sofrimento maior do que todas as pessoas. E talvez você esteja nesse momento. Mas eu quero dizer que um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, chamado Davi, chegou a falar assim: olha, eu estou tão triste com sentimento de desânimo, que o meu alimento são as minhas lágrimas. Deu para você captar o tamanho do problema aqui? Ele está falando assim: eu tomo café da manhã em lágrimas, eu vou almoçar em lágrimas, e eu vou fazer a última refeição da noite em lágrimas. E talvez seja a situação de alguns de nós aqui. Você está pensando assim: Deus, qual foi a última vez que eu dei uma boa risada mesmo? Sei lá, essa semana foi tão difícil que eu não me lembro se eu pude sorrir. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você? Resista, resista no dia mau. Deus está cuidando de você, Deus está contigo. A Bíblia diz que se você resistir, o inimigo vai fugir de você. Então não ceda, meu irmão, em nome de Jesus. Mesmo que você estiver chorando, não pare de orar. Mesmo que você estiver triste, não pare de adorar a Deus, porque é no momento da adoração que você entra no ambiente em que Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Ele vai pôr um fim na sua dificuldade e no seu sofrimento. Olha que é uma atitude de esperança que a Bíblia nos ensina. Se você quer vencer o desânimo, presta atenção nisso. Se você quer vencer o desânimo, deixe o passado no passado. A maioria das pessoas estão sendo vencidas porque o passado não é passado para elas. O passado vive voltando ao presente. As culpas, os erros, o passado sempre está batendo na porta. E o passado, deixa eu dizer uma coisa para você, tem o poder de anular a sua vida. O passado pode fazer com que toda a energia que Deus te deu seja sugada. Porque o passado, ele tem dois lados e dois grandes problemas. Veja só, se o seu passado foi ruim, você tende a olhar para ele com culpa. E você fica se lamentando o tempo todo e não experimenta perdão. Se o seu passado foi ruim, você fica se lembrando que no passado você perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu um namorado, perdeu não sei o quê. Então o passado sempre vai estar te importunando. Isso é quando o passado é ruim. Ele é ruim quando ele é ruim, mas o passado pode ser até ruim quando ele foi bom. Por que pode ser? Se você viveu um momento no passado circunstancialmente bom, você olha para o passado e fica igual aquelas pessoas: ah, lá em 1924 é que eu era feliz. Pastor, participei de um culto que foi uma coisa assim, a glória de Deus veio, a terra subiu, o céu desceu. Quando foi isso? Em 1916, pastor. Percebe que até quando o passado é bom, ele causa problemas para você. Então, se você quer ter uma vida de esperança, você vai ter que entender uma coisa: as coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. Amém, gente? A palavra de Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Ou você deixa o passado no passado, ou você nunca vai experimentar o que é esperança em Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você? Fala assim: deixa o passado no passado, meu irmão. Senão você vai carregar uma carga que não é sua. Percebeu por que você anda pesado ultimamente? Mais do que precisa?
Se você quiser viver esperançado em Deus, tem uma coisa que a gente precisa aprender também. Olha, presta atenção aqui, entenda essa atitude de esperança. Você precisa aprender a dar a volta por cima. Porque na nossa vida a gente vai experimentar tropeços, vai ou não vai? Todo mundo aqui tropeça ou não tropeça? Todo mundo falha ou não falha? Todo mundo aqui faz alguma besteira ou não faz? Muitas essa semana ou não? Ou você aprende a dar a volta por cima, ou você vai viver uma vida desesperançada. Pastor, as coisas não estão dando certo para mim. Questiona você mesmo. Questiona a sua alma. Foi o que Davi fez. Salmo 42. Minha alma, por que é que você está triste? Aliás, tem hora que a gente precisa conversar com a gente mesmo. Você já conversou com você mesmo? Se você não fez isso, você está perdendo umas coisas fantásticas. Porque se você não conversar com você mesmo, você não vai entender algumas coisas a respeito desse bichinho esquisito que é você. Você precisa conversar com você mesmo. Davi falou assim: minha alma, por que é que você está triste desse jeito? Tem hora que você precisa perguntar as coisas para você mesmo. Tem hora que a gente está tão desassossegado, não é? A cadeira não está bom, você levanta, fica de pé. Aí de pé não está bom, você vai e senta. Aí você vai assistir a TV, também não está bom. Aí você levanta. Aí você vai lá fora, também não está bom lá fora, o sol está quente demais. E um desassossego na alma, você tem que parar e falar: peraí, o que está acontecendo comigo mesmo? A gente vai se curando a hora que a gente vai falando, como Davi falou no Salmo 42. Por que é que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Dar a volta por cima é uma atitude de esperança. Só quem aprende a dar a volta por cima não vai ficar no chão reclamando de Deus, do passado, do mundo, do trabalho, do Estado, da política. Vai falar assim: não, eu caí, eu falhei, eu estou levantando, Jesus está me levantando, porque Ele é a minha esperança. Sabe o que a Bíblia vai dizer para a gente assim? O justo pode cair quantas vezes? Aí você fala assim: pastor, o justo cai? A Bíblia está falando que não só cai uma, pode cair 7. Qual é a diferença do justo? Em todas elas o Senhor o coloca de pé. É gente que aprendeu a dar a volta por cima. E isso é uma atitude de esperança. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: se você quer vencer o desânimo, você vai ter que primeiro mudar as suas atitudes. Proteger a sua mente para que não entre coisas nelas que não são suas e não são de Deus. E a Bíblia vai chamar isso de capacete da salvação. Fala uma palavra de fé e esperança para quem está perto de você. Fala assim: em nome de Jesus, eu vou orar por você. Ora por mim também, para que Deus proteja a nossa mente. Precisamos de um capacete da salvação, para não entrar aqui coisa ruim, só coisas de Deus. E o que Deus está falando para a gente? Que a gente é valoroso, igual Gideão, e que Ele está conosco. E se Deus está conosco, a gente é a maioria. Se Deus está conosco, a gente anda com esperança. Quando a gente faz da palavra de Deus o nosso sustentáculo, a gente aprende que a gente vai buscar a Deus na murmuração, é isso? Deus está na murmuração? Deus está na desistência? Aonde Deus habita? Na adoração. É aí que a gente vai buscar Ele. Quando a gente tem essa consciência que está vencendo o desânimo, a gente faz da palavra de Deus o nosso alimento diário. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, Pega a sua Bíblia, levanta ela um pouquinho assim só para eu ver. Olha, escuta o que eu vou falar. Se a palavra de Deus não for o seu pão diário, se ela não for o seu pão diário, provavelmente quem vai ser o seu pão diário serão as suas lágrimas. Entendeu o que eu estou falando? É o que Davi está falando no Salmo 42. Ou a gente faz da palavra de Deus alimento para nós,
ou a gente vai experimentar desânimos após desânimos. É por isso que Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá, porque comerá da minha carne que eu a dei em benefício do mundo. Deus está querendo gerar esperança no seu coração hoje. Você quer que Deus pode livrar você de todo tipo de desânimo? E se você der uma tropeçadinha, Ele vai te colocar de pé de novo em nome de Jesus? Se você está com seu coração pronto para receber isso, renove a sua esperança em Deus e na sua palavra. Sabe por que você pode confiar na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz assim: passarão os céus, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, gente? Sabe o que Deus está falando para você? A mesma coisa que Ele falou para Gideão. Gideão estava com uma crise de imagem e de atitude. Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, não importa o que você está pensando, importa o que eu estou pensando. Sabe quem você é, Gideão? Você é valoroso porque eu estou dizendo que você é valoroso. Tem mais, eu estou contigo mesmo que você não esteja vendo. Talvez Deus precise falar isso para pessoas aqui nessa noite. Talvez você precise cantar: quero que valorize o que eu tenho, o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. É a palavra de Deus que está dizendo isso para você hoje. Deus quer tirar de você tudo aquilo que está alimentando um desânimo e uma falta de atitudes, e colocar em você um espírito que seja um espírito ativo, que não se esconda para a vida, que não se esconda para as oportunidades. E no momento que você sentir que você pode estar com dificuldades e começando a entrar num certo desânimo, você vai olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus, Ele fala assim: eu venci o mundo, você vai vencer também. E aí a gente se enche de esperança, e a promessa do Senhor alimenta o nosso coração de novo, e a gente vai andando de vitória em vitória para a glória de Deus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que você vença o desânimo, e que a esperança seja uma realidade na sua vida. Deus está com você, clame ao Senhor. Eu queria que, aonde você está mesmo, se você sente que o Espírito Santo está levando a você a uma mudança de atitude, assim como Ele fez com Gideão, uma atitude de não ter mais medo e se esconder da vida. Se você sente que o Espírito de Deus está querendo mudar essa imagem deteriorada que você fez a respeito de você mesmo, eu queria que você, onde você estivesse, só levantasse a mão assim, eu vou orar com você. Se você veio pela primeira vez aqui na comunidade, você quer receber esse impulso de Deus para mudar as suas atitudes, levanta a mão assim também. Eu quero orar por você. Há uma ação de Deus hoje sobre a sua vida. Pai, aqui estão os teus filhos que estão se posicionando, Senhor, diante do Senhor. Ninguém pode ouvir a tua palavra sem se posicionar. Se queremos esperança na nossa vida e vencer o desânimo, nós precisamos rever as nossas atitudes que estão minando a nossa esperança. Senhor, muda imagens de baixa estima, pessoas que não se reconhecem valorosas para Ti, pessoas que estão se escondendo como Gideão estava escondido. Pai, muda essas histórias. Fala ao coração deles que o Senhor está com eles, e que eles são valorosos, não porque eles tenham algo a dar, mas que o Senhor os faz valorosos. Eles custaram o sangue do Filho de Deus, um preço impagável nos foi pago, Senhor. E é por isso que nós valemos, não porque temos um valor intrínseco, mas porque o Senhor nos faz valorosos. Pai, que sejamos impulsionados a vencer a desesperança com esperança, a vencer o desânimo com o ânimo que vem do Senhor. Ele venceu e nós venceremos.
Portanto, a tua palavra está nos encorajando, e eu peço que o teu Espírito nos impulsione durante toda essa semana, para que experimentemos esperança, e que esperança não seja esperar, seja continuar agindo de acordo com a vontade de Deus, porque no tempo certo, o nosso Redentor que vive vai nos dar guarida, vai nos salvar. Faz isso, Pai, por tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.